E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Thiago Lazarim, estamos aqui em mais uma aula do componente curricular Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho, dessa vez com a última aula, então nós estamos fechando um ciclo aqui de aulas de mudanças sociais e nessa última aula a gente vai fazer uma coisa interessante, né? Antes de falar o que a gente vai fazer, eu vou apenas introduzir, que é o aprofundamento quem divide e multiplica, unidade curricular, números também importam, como sempre nossas habilidades, né? A habilidade do currículo paulista e objetivos também. E agora sim a pesquisa social. Bom, ao longo dessas aulas todas, então agora eu vou falar o que eu prometi, ao longo dessas aulas todas nós estivemos tanto preocupados com a questão da imigração, como também preocupados com fazer a pesquisa sobre esse tema da imigração, né? E a gente se dedicou mais a falar da pesquisa nas últimas aulas. Então, como a gente se dedicou a falar sobre isso, e falar sobre pesquisa não é uma coisa trivial, é algo que demanda assim, um certo esforço, um certo detalhamento para que não seja banalizada a pesquisa ou ela não sirva para nada, né? Então agora sim eu vou falar sobre a pesquisa social mesmo e como ela se faz. Então eu falei do método, eu falei da metodologia, falei da relação entre a teoria e os conceitos e a formulação de hipóteses de pesquisa. Aliás, a última coisa que eu falei na última aula foi justamente sobre como elaborar essas hipóteses de pesquisa, da onde que ela surge de um problema, como que a gente vai encaminhar essa hipótese e tudo mais, para que isso dê origem a um trabalho consistente que pode simular um pouco o que é feito na pesquisa social, nas ciências sociais, incluindo a sociologia, ciências políticas e a antropologia. Falamos também da diferença entre método quantitativo e qualitativo, todas essas questões muito importantes para a gente fazer uma pesquisa séria e uma pesquisa que responda aos problemas que existem de fato na sociedade. Então agora sim eu vou mostrar no slide aqui a leitura, né? Vou fazer a leitura. Observamos na última aula como a elaboração do questionário sobre a migração está relacionada com a ideia de pesquisa em sociologia. É necessário pensar de um modo integrado o método, a teoria e a metodologia para a coleta e análise dos dados. Então, pessoal, eu gastei um bom português falando sobre método, metodologia e teoria e análise de dados e coleta de dados, tudo isso, mas eu tive que falar bastante justamente pelo fato de que todas essas questões elas estão interrelacionadas, elas fazem parte do todo que é a pesquisa social. Então, o método sem a teoria sem a metodologia sem a análise dos dados, isso não tem sentido nenhum, né? A gente precisa fazer um passo a passo mesmo de como que a gente pode pensar uma pesquisa. E o nosso interesse aqui não é de ser pesquisador acadêmico, nem nada disso, né? A gente ter uma experiência, proporcionar uma experiência que o estudante ele possa, de repente, se interessar por fazer uma pesquisa social, né? Então, você estudante, não é aquilo que a gente não está preocupado exatamente com o rigor da teoria, o rigor da pesquisa social, se você vai fazer isso de uma forma perfeita ou não, mas justamente os passos que nós estamos falando, sobre os passos que nós podemos seguir para que essa pesquisa social ela tenha algum sentido para você, para que você consiga descobrir como que a sociologia ela responde de uma forma diferente aos problemas que estão colocados na nossa realidade social, né? Não tem a ver só com o senso comum, né? Quer dizer, a sociologia nos proporciona ferramentas para que a gente possa pensar a realidade de uma forma mais crítica, mais reflexiva, e principalmente porque existe um rigor metodológico
nas pesquisas sociais. Então, essa é a razão pela qual nós podemos confiar na sociologia ou criticar a sociologia, isso tanto faz, para que a gente possa ter as nossas escolhas mesmo, né? Para que a gente possa ter um pensamento autônomo, para que a gente possa agir democraticamente, né? Então, a sociologia ela tem essa preocupação também, né? De proporcionar ferramentas para que o sujeito ele seja protagonista da sua própria vida, né? E isso se deve pelo fato de que ele é capaz de olhar a realidade com um olhar crítico e reflexivo. E esse olhar crítico e reflexivo ele tem muito a ver com a observação, tem muito a ver com a curiosidade, tem muito a ver com a capacidade de fazer perguntas, né, de questionamentos, né, e não apenas de reproduzir aquilo que é dito, né? Ou seja, um dos problemas que nós enfrentamos atualmente, um dos mais graves é a reprodução das fake news, que justamente ameaça a convivência democrática, né? Então, essa divulgação, a propagação de notícias falsas faz com que a gente se torne alienado mesmo, né? Então, uma das coisas importantes que a gente poderia fazer é saber julgar, né? Então, essa capacidade de julgar, a sociologia ela pode ajudar um pouco, né? Essa capacidade de julgar a veracidade ou não das informações. E isso a gente faz como? Fazendo tudo isso que eu estou falando que faz a pesquisa social, né? Que analisa a realidade com esse rigor metodológico, os dados são comparados, são verificados, são analisados, são colocados à prova por uma teoria, né? Através da metodologia. Então, quer dizer, tem que ver tudo isso, né? Então, quando você consegue relacionar essas ideias que parecem ser distantes e daí você consegue perceber a relação que elas têm, ou o contrário disso, né? Coisas que parecem ser absolutamente óbvias, né? Coisas que parecem ter tudo a ver uma com a outra, na verdade elas não têm nada a ver uma com a outra. E isso a sociologia, por meio da pesquisa social, nos ajuda a pensar. Então, feita essa grande introdução, eu vou agora dar um tom prático para essa atividade, né? Então, ó, etapas da pesquisa. Agora eu vou pedir para passar o slide e ficar só nele mesmo, né? Porque a gente vai ter ali uma sequência de slides, tá? De acordo com Anthony Giddens, toda pesquisa tem etapas distintas. Ela parte de um problema e ao término apresenta os resultados. O Anthony Giddens, uma referência teórica, sempre importante para uma pesquisa, né? Então, a gente começa daí, né? A gente tem que ler antes de fazer qualquer coisa. A gente tem que ler o que já foi feito. E quem já fez foi o Anthony Giddens, né? Então, ele está ensinando as etapas daquilo que ele já fez. Então, de acordo com o Anthony Giddens, toda pesquisa tem etapas distintas, ela parte de um problema e ao término apresenta os resultados com a justificativa de sua significância e de sua relação com outras pesquisas já realizadas. Então, olha só, estamos aí utilizando o material do Anthony Giddens, que no caso é um material feito até para estudantes do ensino médio, né? O livro Sociologia tem em português. Nem todo mundo tem, mas então eu estou disponibilizando aqui a minha leitura desse material. Então, partimos de um problema, isso eu já comentei em aulas anteriores, e em seguida o que acontece? Existe uma revisão de literatura, isso para o Anthony Giddens, né? Então, para a gente saber qual problema a gente deve se debruçar, a gente primeiro tem que ver se alguém já pensou nisso, né? Achar que a gente inventou a roda, né? É uma coisa muito comum, né, que nós tivemos uma ideia brilhante, genial, sem sequer ter o trabalho de ver o que já foi realizado anteriormente. Isso é muito comum, infelizmente, e é por isso que às vezes a gente não sai do lugar no que diz respeito à nossa crítica e à nossa capacidade de reflexão, né? Então, começa aí da revisão de literatura, porque afinal de contas o sentido da gente fazer essa revisão, a gente está em contato com os outros, né? Se a gente está falando de sociedade, a gente está falando de pessoas que têm relações umas com as outras, né? Das interações sociais. E quando você lê um livro, você está fazendo uma interação.
Você está se relacionando com uma comunidade maior e, portanto, fazendo parte de um todo de uma forma mais proativa, né? Então, revisão de literatura, em seguida, você faz as hipóteses, né? Então, você parte de um problema, vê se aquele problema já foi comentado anteriormente, né? Então, né, se a sua pergunta é a mesma de alguma outra pessoa que já fez aquela pergunta antes, ou está fazendo naquele momento, né? Porque os fenômenos eles surgem ali. E daí, de repente, conhecendo tudo isso, você levanta as hipóteses de pesquisa, né? Você, como que é a hipótese mesmo? Como eu falei na aula passada, né? Uma pequena tese. Esse que é a etimologia, aliás, o sentido da palavra hipótese. É uma pequena tese, é um palpite, talvez. É uma afirmação que você pode manter se no final das contas, né, quando você chegar ao final da pesquisa, seu palpite ele for corroborado, ou você pode abandonar a hipótese tão logo ela se mostre falsa, ou então uma hipótese que não tem assim muito, que não leva a lugar nenhum. Então, hipótese, palpite, tudo isso tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas não é só um palpite, como eu já falei também na aula passada, a hipótese ela tem que ter relação com a pergunta, né? Então eu ensinei como formular uma hipótese. Eu não vou me repetir aqui porque vai demandar um bom tempo para fazer isso, mas em aulas anteriores eu já comentei a respeito de como formular uma hipótese. Aliás, isso foi na aula passada, tá certo? Sistematização 1. Então, a gente faz a hipótese e em seguida escolhe um método. Então, como assim a gente escolhe um método? O que é o método? Também já comentei, método é um caminho, essa é a etimologia da palavra método, né? Caminho para um fim, meta-odos. Então, odos metá, na verdade, né? Então, um caminho para um fim, então a gente pode percorrer esse caminho de muitas formas, né? Ou então a gente pode ter o fim que é caminhar. Na verdade, odos metá é isso que eu falei por último, né? Que a gente pode escolher um caminho para um fim, ou então a gente pode se propor simplesmente a fazer esse caminho só, né? Esse caminho e ver o que surge nesse caminho. Enquanto a gente caminha, a gente vai contemplando os fatos novos com os quais nós vamos nos deparando. E isso também pode ser uma pesquisa, né? Mas a pesquisa mais tradicional, ela é diferente, né? Ela pensa o método como um meio para um fim, ou seja, qual que é esse meio? São as ferramentas que você vai utilizar para ter uma resposta boa, né? Para você verificar, analisar os dados. Então, essas ferramentas, elas se referem ao quê? A coleta de dados, né? Como que você vai coletar os dados? Eu já falei isso também. Você vai coletar os dados com um questionário, então isso é uma pesquisa quantitativa. Você vai coletar os dados com uma entrevista, isso é uma pesquisa qualitativa. Pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa são métodos de pesquisa, tá certo? Método quantitativo, método qualitativo. Será que então esse método ele é legal, o método quantitativo? Ele é bom para ser aplicado com um número grande de pessoas. Já o método qualitativo é um método que vai dar uma resposta mais se concentrando num caso mais específico. Então o método é algo muito importante também na pesquisa. E eu propus o método quantitativo do questionário para que isso fosse aplicado numa sala de aula, por exemplo. Mas você, com a sua crítica, pode pensar num outro método e fazer uma outra pesquisa ainda, tá certo? Daí, com esse método, né, ou seja, através do questionário, através da entrevista, você vai coletar os dados da pesquisa. Então, essa coleta de dados, ela, por exemplo, se você está fazendo aplicando um questionário, fazendo uma pesquisa quantitativa, os dados eles vão ser quantificáveis, vão poder ser numéricos. Então, você vai contabilizar as opções, as respostas afirmativas,
ou as respostas negativas, ou melhor ainda, né, que eu também já comentei na aula passada, quando não é só sim ou não, né, quando você tem alternativas diferentes, né, de, por exemplo, concordo um pouco com essa afirmação, concordo muito com essa afirmação, não concordo nada com essa afirmação, isso ainda te dá um outro escopo, uma outra ferramenta para contabilizar esses dados e comparar esses dados, né? Então, eu falei disso a respeito da pesquisa do Theodor Adorno, da personalidade autoritária, se as pessoas concordavam muito, pouco ou nada, enfim, com afirmações, ou concordavam mais ou menos com uma afirmação que diz respeito ao pensamento antidemocrático, né? Então, afirmações que são racistas, mas que estão ocultas, né? Não são descaradamente racistas, mas insinuam um certo racismo. Se as pessoas concordassem muito pouco ou razoável com essas alternativas, ou com essas afirmações, aliás, elas seriam colocadas num determinado grupo. Esse grupo seria o das pessoas com uma propensão de serem autoritárias, né? Com essa personalidade autoritária. Então, olha só, isso daí foi feito através e a partir de um método quantitativo, né? Então, com relação à imigração, poderia ser a mesma coisa, né? A gente poderia quantificar as pessoas que têm proveniência em outro estado, em outro país, e a partir disso fazer a análise dos dados, né? Que já vai vir aí a análise, né? Mas primeiro vem a coleta dos dados, tá certo? Que é justamente isso que eu estou falando, né? Então, como que você vai pensar o questionário e a partir desse questionário já formado é que os dados eles vão poder ser trabalhados e vão poder ser analisados, tá certo? Então, depois disso, aí sim a análise dos dados, né? Então, a análise dos dados é justamente aquele modelo que você utilizou para fazer sua pesquisa e daí vai te dar uma resposta. Essa resposta, o que se pensa é que você não sabe de antemão, né? Senão não tem razão de fazer uma pesquisa, mas curiosamente muitas pesquisas elas são tendenciosas, né? São pesquisas que elas induzem um tipo de resposta e isso é uma coisa que a gente tem que estar atento o tempo inteiro, né? Se a resposta que a gente vai dar, ou que a gente vai coletar, aliás, os dados que nós vamos coletar, eles são dados que a resposta foi induzida, né? Se a gente fez com que a pessoa respondesse de acordo com a nossa vontade e não de acordo com a vontade delas. Mas uma vez que essas pessoas elas respondem livremente o questionário ou a entrevista e daí elas fornecem sim dados para análise, daí a análise dos dados significa justamente essa surpresa que seria o que essa informação nos diz, né? O que isso que essas pessoas falaram, isso representa para nós. Então, isso significa análise dos dados. Como que a gente faz análise dos dados? Por meio da teoria, né? Então, a gente vai utilizar uma teoria, de preferência, né, uma teoria sociológica, porque esses dados, para eles serem analisados, eles precisam ser trabalhados. Então, a gente tem que, por exemplo, eu estava falando da personalidade autoritária, vou usar mais uma vez esse exemplo. Então, se as pessoas concordassem muito, pouco ou razoável com as afirmações dadas pelos entrevistados, essas informações todas elas seriam categorizadas de acordo com um conceito que é de autoritarismo, né? Então, o que significa autoritarismo? Então, tem toda uma explanação sobre o que é o autoritarismo. O autoritarismo, então, teria a ver com o pensamento antidemocrático, teria a ver, então, com uma personalidade que não é capaz de aceitar a novidade, que não é capaz de ser flexível, que é muito rígida, ou então uma personalidade frágil, uma personalidade influenciável, uma personalidade, enfim, teria muitos outros predicados essa personalidade que eu estou me referindo, né?
Mas isso então tem a ver com um conceito, que é o conceito de autoritarismo, que no caso quem formulou foi Adorno. Esse conceito ele está dentro de uma teoria, que é a teoria adorniana, que tem a ver, por exemplo, com a formação cultural ou a semi-formação cultural. É uma teoria filosófica, sociológica e etc. Então essa teoria ela vai relacionar conceitos, né, que são importantes. Ele estava falando do autoritarismo, então no nosso caso aqui de uma pesquisa de imigração, a gente vai falar dos imigrantes, né? A gente vai falar justamente sobre o que significa imigração, né? Ou então o que a opinião das pessoas significa para a migração, se as pessoas, elas, por exemplo, são favoráveis aos imigrantes, se elas têm preconceito com os imigrantes, se elas não têm preconceito com o imigrante. Nesse sentido, essa pesquisa pode ser muito semelhante a essa que eu falei do Theodor Adorno, né? Que inclusive, como eu também já falei, se debruçou sobre o assunto da imigração. Então, por exemplo, para saber se uma personalidade ela era autoritária ou não, o Adorno tinha perguntas a respeito da aceitação das pessoas de estrangeiros ou de imigrantes, enfim, de etnias, de minorias. E essas perguntas elas estavam camufladas, né? Mas eram perguntas assim que faziam com que as pessoas elas pensassem a respeito, aliás, o pesquisador pensasse a respeito do que essa pessoa queria dizer, né? Então, olha só, é uma coisa muito importante a gente pensar na análise dos dados, tá certo, pessoal? Agora sim eu vou passar o último slide aqui dessa tela, né? Só para voltar aqui. Aí sim, depois da análise dos dados, os resultados, a nossa conclusão, né? Então, passa por todas essas etapas aí, né? Que vocês estão vendo na tela. Da revisão da literatura, da hipótese, da escolha do método, da coleta dos dados, da análise dos dados e, enfim, o resultado, ele vem, mas vocês vejam só que tudo isso demanda bastante reflexão, bastante crítica. Isso é uma coisa muito legal, eu acho que daria sim para fazer na escola. Por exemplo, todas essas etapas do pensamento, né? A gente se desafiar fazer isso, né? Pensar num problema de uma forma livre, pensar numa literatura para que a gente possa falar de imigração e a partir disso testar hipóteses e a partir disso escolher um método. Eu falei do método quantitativo, pode ser o qualitativo, pode ser ainda outro método, existem muitos métodos. Eu também falei do não método, né? Que seria uma coisa ainda mais radical, né? Mas não vem ao caso muito eu falar disso. Falei da coleta dos dados, falei da análise dos dados, né? Que justamente tem a ver com essa preocupação de refletir à luz dos conceitos, das teorias que nós escolhemos para pensar o problema, né? E daí sim nós temos o resultado, que é aquilo que realmente a gente não esperava, né? De preferência o resultado não deve ser, como eu falei, induzido pela sua vontade ou a vontade das pessoas que estão fazendo a pesquisa, mas sim o resultado deveria ser algo que pode até nos contradizer, né? Mas que a gente tem que dar ênfase, valor à pesquisa em si mesma, né? A gente tem que dar valor, como diria o próprio Theodor Adorno, ao objeto, né? O objeto da pesquisa. É o objeto que nos vai dizer a verdade, e não nós que vamos dizer a verdade sobre o objeto. Pode parecer uma coisa boba, mas isso faz toda a diferença, né? O objeto possui a verdade, não nós que temos a verdade sobre o objeto. E ter essa capacidade de distanciamento, ela é fundamental para o pesquisador, né? O pesquisador que tem a coragem de ouvir o contraditório, que tem a capacidade de lidar com questões que não vão necessariamente agradar o ego dele ou o desejo dele, mas sim vai dizer algo sobre o que aquela coisa ela é mesma por si mesma e não de acordo com o desejo dele. Então, pessoal, pode voltar aqui, por favor.
E essa é a beleza do trabalho de pesquisa de sociologia. Então, com todas essas aulas, eu também quis demonstrar o quão fascinante é fazer pesquisa de sociologia e o quanto que essa pesquisa de sociologia ela não é algo tão trivial de ser feita, né? Que existe sim todo um rigor metodológico científico que eu sequer tive, mesmo com todo esse tempo que eu falei, né? Sequer tive a capacidade de explanar todos os seus detalhes, né? Aliás, eu falei de uma parte ínfima daquilo que representa uma pesquisa social, né? Que pode ser feita com relação ao tema da imigração. Então eu vou ler aqui mais um slide, né? Nós estamos nos encaminhando para o fim. Para Giddens, um grande desafio metodológico é a análise de uma relação causal, causa e efeito, isto é, entre dois grupos de ocorrências variáveis. A variável é uma dimensão na qual ocorre a variação de indivíduos ou grupos. Por exemplo, renda, criminalidade, classes sociais. Em nosso exemplo da aula passada, as variáveis eram migrantes, não migrantes, e classes sociais e condição econômica e cultural. Então, como eu já falei disso na aula passada, eu não vou me repetir e vou passar adiante. Teoria e metodologia é a teoria que vai oferecer um modelo sobre como se dão as relações causais ou causação. Daí a importância da literatura, né? Como que a gente vai pensar justamente a relação entre o indivíduo, entre o imigrante, como no slide anterior, e a condição econômica. Se você escolher uma teoria, vamos supor, do Karl Marx, isso vai te dar um norte. Se você escolher a teoria do Durkheim, vai te dar um outro norte. Se você escolher a teoria do Max Weber, vai te dar um outro norte ainda. Mas você não precisa pensar, por exemplo, eu tenho que ler um livro do Weber, tenho que ler um livro do Marx para fazer isso. Não, você pode se basear, inclusive, nessas aulas todas. Aliás, o propósito dessa aula é justamente proporcionar isso, para pensar mesmo o conceito de imigração, para pensar o conceito de condição econômica. Então, se você quiser, você pode falar assim, de acordo com a aula de mudança social, demografia e trabalho do CMSP, então imigrante é tal coisa, condição econômica é outra, e assim por diante, para que você possa já iniciar um trabalho de pesquisa, né? E eu só vou terminar de ler o slide. A metodologia se refere à adequação entre a teoria e os dados coletados mediante um método. Também já falei sobre isso. E aqui nós vamos já finalizando, né? Vocês vejam aí o mural, né? Terminamos aqui a atividade 2 e a gente vai ter aí por vir a atividade 3 também, atividade 3, que vai falar sobre as profissões, que vai falar sobre as inclinações profissionais de um ponto de vista crítico, né? Que, enfim, a gente vai ter ali algumas surpresas, tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Acho que foi muito legal falar sobre imigração, né, durante essas aulas todas. Mas nós vamos continuar juntos e eu vejo vocês na próxima aula, tá certo? Um grande abraço e até mais.